O jogador Michael foi um dos destaques do Brasileirão 2019 e nesse início de ano foi pivô de negociações entre grandes clubes do país. Mas para Michael chegar nessa temporada de sucesso, ele teve que trabalhar duro e 4 anos atrás, a realidade de Michael era completamente diferente. Kaique dominou, girou, controlou, lançou, Michael, grande lance, outra fita, pé esquerdo, golaço! Michael foi criado na mais bela categoria de base do futebol brasileiro, os campos de várzea, ou melhor dizendo, o terrão. Vindo de família pobre e com muita humildade, aos 15 anos de idade Michael saiu do estado do Mato Grosso, sentido Goiás, para a cidade de Goiânia. Carregava contigo um sonho de ser jogador de futebol. Fez testes em diversos clubes daquela cidade. Bateu na porta do Goiás 4 vezes e foi recusado todas as 4 vezes. Foi até o Vila Nova e novamente foi recusado. Tentou do Goianésia e também foi recusado. Sendo assim, um garoto de 15 anos que tinha um sonho de ser jogador de futebol profissional, aos poucos foi deixando de acreditar no seu próprio sonho e por influências de amigos começou a beber bastante e o vício do álcool começou a ligar outras drogas ilícitas, como maconha, cocaína e diversas outras drogas. Michael entrou para o mundo do crime e para manter o seu vício, o mesmo começou a traficar, cometer assaltos e fazer dívidas com crime, chegando a ser ameaçado de morte 6 vezes e no dia que tentaram te matar, foram até a sua casa e não conseguiram o matar. Maconha, pó, cheirava, loló, lança, bala. Numa época bem antiga, tentaram me matar 6 vezes. E teve uma que eu tava na porta de casa e veio, mostrou a arma e o braço dele tremeu. A partir dali, depois de tantas ameaças e momentos conturbados, se vendo no fundo do poço, Michael fez do futebol seu refúgio. Fez aquilo que ele sabia fazer de melhor, jogar futebol. A cada jogo na várzea, Michael ganhava R$30 e em um final de semana chegou a realizar 5 partidas para pagar uma conta de luz de R$150. Começou a ter comprometimento dentro de casa e responsabilidade com a sua família e através do futebol criou grandes responsabilidades. E aquilo que antigamente era um lazer, mesmo de maneira informal, chegou a ser o seu meio de trabalho. No final de 2014 para 2015, eu peguei esse sujeito lá no campo, exausto. Sabe o caboclo exausto, não aguentar nem dar um passo. Aí falei, o que foi, rapaz? Não, fiz 5 partidas hoje para pagar uma conta de luz de R$150. Michael precisava apenas de uma chance para mostrar o seu futebol. Muitas vezes era julgado até pelo seu tamanho e pelo seu porte físico. Quando ia para as peneiras, olhavam para Michael com um olhar de deboche. Moço, tá louco? Quando não vai colocar estampinha para jogar? Falei, moço, vocês não viram o moleque jogando ainda. A oportunidade que Michael precisava finalmente bateu em sua porta, e foi no Monte Cristo, clube da 3ª divisão do futebol goiano, onde obteve destaque e mostrou seu bom futebol. Por não ter feito categorias de base, Michael impressionava com sua velocidade e com sua boa técnica. Sendo assim, o Monte Cristo ficou pequeno para Michael. Aquele garoto do Mato Grosso foi jogar no Goianésia, com o mesmo sonho de se tornar jogador de futebol profissional, e muitos diziam que ele não iria conseguir jogar na 1ª divisão do futebol goiano, e aos poucos Michael conquistou seu espaço e mostrou que ele não só iria jogar, mas como iria encantar naquele campeonato, e acabou marcando um hat-trick em um clube que fechou as portas para ele no passado. A vítima da vez seria o Vila Nova. Olha aí, chegou Michael, bateu direto! Foi pra cima Michael, passou Michael, pé esquerdo, tirou o goleiro Michael. Gol! Ele faz a festa da torcida do saiu da posição dele. Olha o Michael, vai chegar livre na frente do goleiro, bateu. E mesmo com a má campanha do Goianésia, o
time que acabou caindo para a segunda divisão do campeonato goiano, Michael conseguiu se tornar a revelação daquele campeonato e chamou a atenção de diversos clubes de Goiás. E quando seu telefone tocou e Michael foi perguntado se ele estava pronto para jogar no Goiás, na segunda divisão do campeonato brasileiro, Michael desabou e simplesmente não acreditou no que estava acontecendo e rapidamente aceitou o convite, e seria no Goiás o time que Michael passaria do sonho para a realidade. E se o Goiás não subir, eu vou sentir muito mais ainda, mas eu creio que a gente vai subir. Eu creio que a gente vai subir, pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu fico chateado por não jogar bem, como foi o caso de hoje. Eu sinto muito, eu sou, além de jogador, sou torcedor. Michael chegou no Goiás cheio de desconfianças. Muitos não acreditavam que aquele menino franzino e baixinho conseguiria desempenhar um bom futebol, mas foi através do seu futebol que conseguiu dar a volta por cima e desbancar toda a desconfiança em cima dele. Toda a diretoria apoiou o Michael, e ainda na Série B com o time sendo comandado por Ney Franco, Michael passou a ter mais oportunidades e começou a mostrar o seu real futebol. Michael começou a ter mais confiança em campo e ir pra cima dos adversários com belos dribles, e foi um dos principais jogadores do Goiás no acesso do time para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mostrou dentro de campo que não era só um jogador de várzea, era um jogador de futebol, e apesar de não ter feito categorias de base, dava espetáculo com a bola, e aquilo que aprendeu no terrão, até hoje ele faz dentro de campo, sinal que não é preciso ter categoria de base para se tornar um ótimo jogador de futebol. O ano é 2019, e Michael iria jogar o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, com a camisa 11 do Goiás. Muitos diziam que ele novamente não iria jogar, e cogitavam que o Goiás contratasse outros jogadores de peso, dizendo que a Série A não é a Série B. Mas a diretoria do Goiás bancou o garoto, não só porque confiavam em Michael, mas também porque o clube não tinha recursos para investir em outros jogadores. Tudo estava a favor de Michael naquele momento, e dependia apenas dele para que tudo desse certo, e ele conseguisse realizar seu sonho de atuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Michael não só atuou na primeira divisão, como deu show. Foi o maior driblador do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Goiás e revelação do Brasileirão, marcando gols antológicos como esse. Após um campeonato iluminado, Michael recebeu diversas propostas, e Michael disse várias vezes que queria ficar no Goiás. Muitos disseram que o jogador estaria falando da boca pra fora, e que Michael era mais um mercenário do mundo do futebol. Acontece que muitas coisas que rolam nos bastidores do futebol a gente não tem acesso, acabam não sendo expostas, e acaba que o jogador sai com fama de mercenário, e os dirigentes do clube se isentam de culpa de sua venda. Michael recebeu propostas do Santos, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Michael fechou com o Flamengo por 35 milhões de reais, salvando completamente as finanças do clube, sendo a maior transferência da história do Goiás, tanto que muitos clubes não agradecem a saída de seu jogador do elenco, tendo o jogador como ingrato e que queriam sua permanência ali, mas a saída de Michael do Goiás nesse momento era necessária. O clube fez uma nota agradecendo o jogador pelos serviços prestados no clube. Que clube faz isso? Michael, por sua vez, disse que vai rodar o mundo e deixou avisado que voltará a vestir a camisa do Goiás um dia. E aquele menino da várzea, aquele garoto do terrão, que chegou a ser viciado em drogas e que deu a volta por cima acreditando em Deus e no seu futebol, chega ao Flamengo não só como uma promessa, mas como uma realidade. Chega para jogar em um time de craques, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Chega para trabalhar com o Mr. Jorge Jesus, que de cara aprovou a sua contratação. Michael é a prova viva que, independente do que você foi no passado, nunca é tarde para buscar Deus, e através da sua fé e de seu talento, hoje Michael é jogador do Flamengo e cotado para futuramente ser convocado para a seleção brasileira. E o impossível para Michael sempre foi questão de opinião. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau! Uma jogada aguda, deu uma jogada perigosa. Ele limpou, bateu pro gol!